Olá, boa noite. Boa noite. Como vamos? Eu vou aproveitar para colocar aqui o tema, que é saúde da mulher negra. Enquanto eu espero que a Kelly entrar, a Kelly Amaral, uma experiência de vida e trabalho. Pronto. Pronto. Fixei o tema. Bom, boa noite a todas as pessoas. Essa noite de segunda-feira, começando a semana aí. Espero que comece bem para todas as pessoas, para todos nós e todas nós. Nessa pandemia, né, nesse isolamento social, mas não tão cumprido assim, né? A gente tem visto muitas pessoas descumprir o isolamento, a gente já passa de 60 mil mortos. Situação muito grave no Brasil e nesse contexto, né, em que a gente passa a repensar esse novo normal, esse próximo normal, se é que vai haver uma normalidade que se assemelhe em alguma coisa que a gente já viveu até hoje, mas a gente também passa a discutir, mais uma vez, né, continuar a discussão, aprofundar a discussão sobre a própria democracia, eu diria. E vou lembrar aqui uma fala da Angela Davis, quando ela diz que democracia não é só sobre inclusão, é sobre os termos da inclusão, né? E no Brasil, a gente tem um país que foi o último do Ocidente a abolir a escravidão, um país que 132 anos após a abolição da escravatura segue tendo o fator raça como principal fator de todas as desigualdades. Se a gente for olhar a mortalidade infantil, né, dados oficiais inclusive sobre mortalidade infantil, nós temos crianças negras como maiores vítimas. Se formos olhar mortalidade materna, são as mães negras, né? Todas as formas de violência, as mulheres negras, que nós vamos discutir bastante isso hoje aqui. Mas se formos olhar a violência policial letal, né, os homicídios, jovens negros, e se formos olhar os dados sobre expectativas de vida, nós temos também que as pessoas negras vivem menos do que pessoas brancas em todos os estados da federação. Um olá ali para Fabiano, colega também, membro do MP Transforma. Um abraço. Vou aproveitar aqui para chamar a Kelly. Não estou vendo a solicitação dela aqui, mas eu vou procurar, porque vi que ela já entrou. Agora ela precisa me solicitar, não estou aqui. Se ela aceita e a gente já adiciona e já começa a nossa conversa. A Samira ali, um abraço, Samira. Vamos aguardando a Kelly entrar. Enquanto isso, eu vou aqui falar um pouco de quem é a Kelly para vocês, ela vai falar também. Mas a Kelly Amaral, ela é assistente social na área hospitalar de urgência e emergência. Ela é preceptora em programa de residência multiprofissional, é membro do coletivo Formação em Política, com especialização em violência, é estudiosa na temática Mulher Negra e Saúde Mental no mestrado, é feminista marxista negra, é membro da APSP de Ribeirão Preto, não é isso? Membro do Laboratório de Pesquisas Sociais em Saúde e Enfermagem e membro da União dos Estudantes Negros na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Olá, como vai, Kelly? Tudo bem? Agora tá te vendo. Tá me ouvindo bem? Olá. Desvira a câmera que Felipe, tudo bom? virou ao contrário agora. Virou ao contrário? Virou ao Peraí. contrário. Aí, agora tô te vendo. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu Prazer tô ter você aqui aqui. discutindo um tema tão importante. Eu tenho trabalhado muito também com a questão da mulher negra na seara da justiça, né? Do sistema de justiça, e esse tema nos é muito caro, né? A mulher negra no Brasil, ela é um dos grupos mais vulnerabilizados que nós temos hoje. Mas antes de começar a aprofundar nesse tema, eu queria perguntar quem é a Kelly Amaral. Conta um pouquinho pra gente, já que a gente está falando de uma experiência de vida e trabalho, conta um pouquinho pra gente quem é a Kelly Amaral e de que forma essa mulher se constrói. Primeiro, eu quero agradecer, Lívia. Muito obrigada pela oportunidade de conversarmos um pouco, né? Você consegue me ouvir bem?
Tô ouvindo bem. Se você conseguir aumentar um pouquinho o som, se tiver como, melhor ainda. Se eu ficar assim, te ajuda? Tô Ajuda? ouvindo. Deixa Vocês estão ouvindo bem, gente? Só confirma se estão ouvindo bem. eu acabei não conseguindo entrar pelo computador. E aí, por isso, eu tive que, de última hora, pegar o celular pra gente conseguir conversar. Tô conseguindo lhe ouvir, pode falar. Lívia, parece Agora eu que mudei que... aqui, né? Aí, pronto, desculpa. Pode falar, Kelly. Então, Lívia, muito obrigada. Eu acho que esse debate é um debate extremamente necessário, né? Nós, enquanto mulheres negras, a gente precisa estar nessa frente, a gente precisa fazer essa conversa. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Quem é Kelly Amaral? É tão intenso falar sobre isso, porque até cheguei a ver algumas lives, né, que vocês do MP têm promovido e fiquei bastante emocionada com as pérolas negras, achei fantástico. E, e já me emocionei lá atrás, né, para poder chegar aqui e conseguir falar um pouquinho a respeito do que significa ser uma mulher negra, acadêmica, recém-entrada na academia, né, e estar hoje falando desse lugar que de alguma forma é um lugar que eu me reconheço há muito pouco tempo. Então, assim, atualmente eu sou assistente social, trabalho na unidade de urgência e emergência. Eu também sou estudante na ERP USP. Então, assim, isso significa estar numa autarquia pública, estar também enquanto estudante nesse espaço em que a maioria das vezes eu sou a única aluna negra, né, num programa de mestrado e doutorado, na maioria das disciplinas do qual eu curso, eu acabo sendo a única, ou então acaba tendo mais uma pessoa, duas no máximo nas turmas, né? Então a gente percebe o quanto ainda esse lugar não é povoado, é pouco povoado pela população negra. Então eu me construo a partir desses espaços que eu tenho frequentado e esses espaços que eram inalcançáveis, né? Então, nunca imaginei fazer uma faculdade, nunca imaginei essa possibilidade como concreta. Então, assim, eu me lembro, Lívia, que quando eu iniciei a faculdade em 2005, um amigo da República que morava comigo me perguntou assim, Kelly, você sofre preconceito? Você já vivencia alguma forma de racismo? E foi muito interessante, porque naquele momento exato, a minha resposta foi não. Falei, não, não. Só que, na verdade, eu senti vergonha de dizer. Porque aí depois eu fiz um resgate na minha memória e comecei a perceber, eu falei, epa, quando ele perguntou, a resposta que não saiu da minha boca foi: eu acho que não, porque talvez eu não seja tão preta assim. Quer dizer que esse processo seu de tornar-se negra é algo recente também, né? Super recente, em data específica, inclusive. Nossa. É claro que eu sempre me percebi, né, nos espaços desde a infância. Eu acho que o primeiro lugar de entre mulher e negra é na escola, né? Então a minha primeira infância é marcada pelo apelido, pelo lugar inalcançável, pela ideia de pensar numa amizade ou de pensar num coleguinha que pudesse ser um paquerinha, mas deixar aquilo na ilusão e já saber que aquele lugar não te pertence, né? Então é um lugar que aniquila as subjetividades. Você sabe Então que são vários processos aí, né? É a autorrejeição, é a autossabotagem, de achar que não consegue, de achar que não pode, né? A gente se autossabota o tempo inteiro. O racismo produz na gente muitos efeitos perversos e efeitos, danos psíquicos, inclusive. Mas antes disso, eu queria trazer aqui uma memória minha também. Quando você falou que um amigo lhe perguntou recentemente, né, se você sofre racismo, se já sofreu. Eu tenho dito o seguinte, que toda pessoa negra no Brasil sofre racismo. Experienciar individualmente o racismo é inevitável para as pessoas negras num país tão racista como o nosso, né? Foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão e que após a abolição, né, essa pseudo-abolição, teve vários processos aí de criminalização do povo negro, de embranquecimento da população, de exclusão mesmo
do povo negro, de qualquer possibilidade de atingir uma classe média negra, enfim. Mas é interessante a gente dizer isso, porque se tem a experiência individual de ser negro, que todo negro sofre no Brasil, toda pessoa negra sofre, por outro lado, adquirir consciência racial, que é esse tornar-se negra, que você está dizendo, é diferente. Porque a consciência racial é quando você assume essa identidade como um ato político, como um ato de enfrentamento do racismo para a coletividade. Então, você extrai do individual para o coletivo, né? E eu digo que a gente até conseguir assumir essa identidade, ter orgulho dela e conseguir transformar ela num ato político de consciência racial, a gente passa por um processo muito longo e doloroso de negação. A gente se nega, o auto-ódio que o Malcolm X fala, né? E aí, para falar da memória que eu mencionei, recentemente também uma pesquisadora veio me perguntar. Olha que interessante, ela perguntou assim para mim, qual foi a sua experiência mais dolorosa de racismo? E eu achava, Kelly, que eu tinha esquecido isso. Porque a gente pensa que a gente esquece, mas a gente não esquece. Está lá na nossa memória e vem, né? Está cicatrizado, mas está ali a marca, né? E aí, quando ela perguntou, eu parei assim, e eu mesma me surpreendi com a minha resposta. Eu respondi assim, eu apanhei. E isso é verdade, eu apanhei, não apanhei pouco na escola. Eu estudei em escola particular, então eu era das poucas meninas negras que havia na escola. Com tudo isso que você falou, o racismo em relação ao cabelo, nunca ter um par no forró, nunca poder ser a rainha do milho, tudo isso que você já conhece muito bem. Mas eu apanhei, e não foi pouco. E eu nunca trazia isso para casa, eu resolvia na escola, né? Talvez a vergonha ou o medo, a culpa, o sentimento de culpa que você tem de levar isso para casa, sabe? Então, esse tornar-se negra é muito importante para que a gente possa reverter essas experiências dolorosas de racismo em uma luta coletiva. E aí que eu queria perguntar para você, mais especificamente aqui sobre o nosso tema, o que é que você me diz sobre o conceito da Organização Mundial da Saúde, né? Sobre o que é saúde. E aí a gente ligar isso à própria noção do que é esse dano psíquico também que a mulher negra sofre. Porque a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde não é só a ausência de doença, né? Ela tem a ver com a situação de completo bem-estar físico, mental e social. E como é que fica o bem-estar físico, mental e social da mulher negra numa sociedade na qual ela é a maior vítima de todos os tipos de violência, né? Sim, sim. Eu penso que a subjetividade das mulheres negras é bastante alterada, desgastada nesse processo do viver. E é justamente quando e se a gente parar na subjetividade, paralisamos ali, né? E a gente precisa ir além do que significa ser mulher negra, para além da subjetividade, olhando para dados concretos, né, do viver. Então, assim, falar de saúde e falar de mulher negra nesse processo de saúde significa olhar para dados, principalmente estatísticos, que contam para nós qual é a nossa posição hoje. Então, assim, a população negra, nós sabemos que vive os maiores índices de subemprego, desemprego, em relação à questão de renda, saneamento, acesso às diferentes políticas, né, das diferentes formas. Em todos esses quesitos, inclusive representação política, nós não estamos em locais de privilégio, né? Em relação ao analfabetismo, a população negra tem um índice muito mais elevado do que a população branca. Então, isso tudo afeta diretamente na nossa condição e nós precisamos fazer uma análise histórica desse processo para a gente dar conta de entender como é que se dá a situação da saúde hoje, né? E entender a saúde da mulher negra preconiza que a gente entenda o contexto de saúde no Brasil. Como é que se dá a saúde num país de capitalismo dependente, né? Que é expropriado o tempo todo. Então, assim, eu penso que é muito importante que a gente olhe para dois processos para compreender a saúde da mulher negra. Um é a formação social brasileira, né? O processo de construção da raça, do racismo e da branquitude. E depois que a gente consiga olhar para a saúde, como ela vem sendo estruturada no capitalismo dependente brasileiro, né? E aí, pensando nisso, Lívia, o quão é importante nós considerarmos o momento atual. Hoje, dia 6 de julho,
nós temos 64.952 mortos por Covid-19 no Brasil. Esse dado é extremamente alarmante, é um dado que gera muitíssima preocupação e que mostra o descaso das nossas autoridades em relação ao real combate dessa condição. Então, falar de mulher negra e falar do momento que nós estamos vivendo significa dizer que, primeiro, não existiu isolamento, não está existindo isolamento, uma vez que a gente não atingiu 40% da necessidade de isolamento, né? Nós estamos permeados pela ideia de um novo normal. É como se o viver da forma que estamos vivendo passasse a ser um novo normal. E essa pandemia ela só pode ser enfrentada se a gente for em defesa ao SUS. Por isso eu quero fazer esse caminho da gente conversar um pouquinho sobre essa questão do SUS e da saúde pública, né, para a gente chegar no quão isso impacta na saúde da população negra e especificamente da mulher negra. Pensando nisso, em que pese, é claro, o histórico de violência, e é muito importante a gente lembrar que não está ruim agora, Lívia, já estava. Sempre esteve, né? A gente vem de um histórico de subfinanciamento do SUS, né? E agora desfinanciamento. A gente está lidando com uma ausência de recurso financeiro, material, humano. O trabalho, em sua maioria, tem sido terceirizado para o cuidado. Então, o SUS precisa de muito mais do que palmas, né? E o que a gente tem são palmas, gratidão, né? Em alguns momentos, até outras situações que não são palmas e nem gratidão e que são violência em relação à população trabalhadora do SUS, né? A gente tem vivenciado isso. E não necessariamente o SUS precisa de palmas, né? O SUS precisa de ações efetivas que valorizem o trabalho dos profissionais que ali estão e que, de fato, sejam capazes de fazer um combate real à sua condição. Daí, quando a gente fala na saúde, né, na saúde da mulher negra e esse estado de exceção que é a pandemia, eu tenho dito que é o estado de exceção da exceção para nós, pessoas negras, porque nós já vivemos nesse país desde sempre em estado de exceção. Eu acho importante a gente mencionar algumas esferas, assim, algumas vertentes importantes. Primeiro, a questão da letalidade, né? É muito sintomático que no Brasil as pessoas que tenham trazido a pandemia para cá, tenham trazido a doença para cá, tenham sido pessoas brancas das elites, né? Foram essas pessoas que trouxeram a doença para cá. Mas é sintomático perceber quem são as pessoas que estão morrendo com maior intensidade. A primeira pessoa a morrer foi uma empregada doméstica, né? Que sequer sabia que a sua a empregadora estava contaminada com o coronavírus. Havia chegado de viagem contaminada. E se a gente olhar a letalidade, né, das pessoas negras aqui, sofrem mais com essa letalidade, embora sejam menos infectadas com a forma grave da doença. E mesmo assim são os que morrem mais. Então isso tem a ver com a questão do racismo estrutural, com as comorbidades que a população negra tem, né? Por tudo aí em relação à moradia, né? À alimentação que não é adequada, o acesso desigual à saúde, são várias questões aí que têm a ver com o racismo que estrutura o nosso país. Se a gente pensar também, além dessa letalidade, né, que tem atingido de uma forma mais intensa a população negra, pensarmos quem são as pessoas que estão em linha de frente, porque você falou agora do SUS, mas quem são as pessoas que a gente pensa em médicos e médicas, mas não, a gente tem enfermeiras, e digo enfermeiras no feminino, porque a maior parte dessas profissionais são mulheres, né? E técnicas de enfermagem também, né? São mulheres também. Se a gente pensar os serviços considerados essenciais também, pessoas que estão trabalhando como caixa de supermercado, por exemplo, com limpeza de ambientes hospitalares e outros ambientes, são pessoas negras, a maior parte também mulheres. Empregadas domésticas, né? Um serviço que em alguns estados foi considerado também essencial. Então, a gente tem população negra morrendo pelo atendimento precário no Sistema Único de Saúde, mas também por estar na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Então, tem várias formas aí de deixar morrer, né? Matar e deixar morrer. Essa necropolítica vem desenhando agora com a pandemia, né? Pois é, uma necropolítica desvelada, né? E a gente, por exemplo, essa semana saiu uma reportagem pela Época, se não me engano, dizendo sobre o perfil
de quem mais morre por Covid no Brasil. E o perfil é de homens, negros, pobres. Consequentemente, né, considerando o racismo estrutural, nós sabemos que estes homens negros pobres são filhos, esposos, irmãos de mulheres negras pobres. Então, Então, mulheres que vão consequentemente, ficar ainda mais vulnerabilizadas depois da pandemia. Perfeito, é verdade. vulnerabilizadas depois da pandemia, exatamente. E já estão, né? Já estão vivendo esse processo. Então, assim, por isso é importante da gente pegar os clássicos e de se apegar em pessoas que historicamente trouxeram para nós noções importantes de como interpretar tudo que tem acontecido. Por isso, assim, resgatar Lélia Gonzalez, né? Resgatar Virgínia Bicudo, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Clóvis Moura, Neuza Santos, né? Amilcar Cabral, Franz Fanon. E é muito importante que a gente resgate esses autores, Dias Nascimento, né? Claro que se eu for falar aqui, eu vou. Silvia Almeida, que tem trazido tantas contribuições para Sim. nós, né? E é claro que eu preciso fazer um agradecimento especial a Raquel Gouveia, uma grande estudiosa que tem desvelado aí a militância pela luta antimanicomial, né? E é claro que não posso também deixar de citar Leonardo Carnot, Áquilas Mendes, Almara Mendes, né? Pessoas tão especiais e que estão aí batalhando pela militância, batalhando pela formação política em saúde, para que a gente tenha condições de fazer esses debates, mas fazer debates lúcidos e que conseguem vislumbrar o panorama político que tem por trás de tudo que está acontecendo. Quando você fala nessas referências, assim, eu acho muito importante a gente voltar mesmo a elas. Tem um texto muito interessante da Lélia Gonzalez, que é o racismo e sexismo na cultura brasileira. E quando a gente fala em interseccionalidade, que é um termo muito importante, inclusive, que deveria ser mais levado para a ciência do direito, né? Ainda estudamos pouco e aplicamos pouco a ciência do direito, a interseccionalidade, mas a Lélia já falava do racismo e sexismo como um duplo fenômeno, né? E isso, assim, é muito peculiar a forma como as violências perpassam o corpo da mulher negra. Há um entrelaçamento, realmente, dessas questões. Eu estou lhe falando sobre interseccionalidade, Kelly, para lhe perguntar o seguinte. Ainda há pessoas que dizem que é uma questão de classe, né? Claro que a classe é um outro fator que também se entrelaça com o gênero, se entrelaça com a raça, para produzir vulnerabilidades mais específicas, né? Em relação à mulher negra. Mas eu acho importante a gente pontuar aqui e deixar bem, bem fixado isso, de que a questão de classe puramente não é determinante exclusiva desse fenômeno. Por isso a gente falar em saúde da mulher negra, né? O racismo é algo que acompanha essa mulher onde quer que ela esteja, né? E que traz uma quase que impossibilidade de saúde plena para essa mulher, uma sociedade misógina, patriarcal, racista, sexista como a nossa. Claro que é fundante nós falarmos que existe uma luta de classes instituída, clara, e que traz como consequência vários fenômenos, justamente como o machismo, o sexismo, né, e o que a gente vivencia. Porém, essa questão da luta de classes e a questão de classe em si, ela precisa estar vinculada à questão de gênero, raça, né? Não dá pra gente, a gente precisa fazer uma compreensão que seja capaz de abarcar como é que essas questões se interseccionam, né? Então, é importante que a gente parta dessa ideia de que o capitalismo não deu certo. As pessoas estão morrendo, as pessoas Eu sentem acho que você tá fome. o seu dedo está no microfone um pouquinho. Aí, veja se melhora agora. E agora, melhorou? Melhorou, tava Assim, cortando um pouquinho. eu estava dizendo, Lívia, que o processo de luta de classes, para nós, é um fenômeno importantíssimo, porque ele desvela condições de vida,
das diferentes populações e da precariedade que as diferentes populações vivenciam de forma muito intensa, né? Ele condiciona as nossas condições de estar, de ser mulher, né? Do próprio machismo, sexismo, né? Homofobia e etc. Então, eu fico pensando se em uma sociedade não gerida pelo capitalismo, mas sim por outra sociabilidade que pudesse emancipar, uma sociedade voltada à emancipação humana, se nós viveríamos problemas tão historicamente tidos como a gente vive. Eu fico pensando nisso, em como seria essa sociedade de uma outra forma que não nesse modelo econômico que temos, né? Faz refletir sobre as nossas condições e isso impacta diretamente na nossa condição de trabalho, na nossa condição de vida, no que nós acreditamos ou não. É tão naturalizada a condição que nós vivemos hoje que a gente sequer cogita a possibilidade de viver uma outra forma de lidar com a questão econômica, política e social que não permeada pelo capitalismo. Quando a gente fala da questão da interseccionalidade, Kelly, e eu estou mencionando isso especificamente para nosso tema da saúde da mulher negra, porque a gente tem alguns dados, você trabalha com isso, você deve conhecer, mas a Fiocruz tem estudo sobre isso, a Emanuele Góes tem estudado muito sobre isso também, a Duni Góes, que é a forma como o tratamento da mulher negra se dá nesses espaços, né? Quando a forma como se trata a mulher negra. E aí a gente tem um dado sobre o uso de anestesia no parto normal. Não sei se você conhece esse dado, né? Que dá conta de que mulheres negras recebem menos anestesia no parto normal do que mulheres brancas. E aí algumas pessoas dizem assim, mas é uma questão de classe. As mulheres negras são as mais pobres. Mas se você pegar esse dado, você não tem lógica, não é coerente. Por quê? Porque, de fato, as mulheres negras, por serem mais pobres, são a maior clientela do SUS. Por serem a maior clientela do SUS, proporcionalmente, deveriam ter mais acesso à anestesia no parto normal e não menos acesso, né? Então, as mulheres brancas conseguem ter mais acesso à anestesia no parto normal do que mulheres negras no Sistema Único de Saúde. O que quer dizer que a gente está falando, sim, de entrelaçamento de raça e gênero e classe. Não é só a questão da classe, né? Não é só a questão da mulher negra ser a mais pobre. A gente tem o racismo permeando essa discussão. Aquela ideia de que a mulher negra, de fato, aguenta mais dor, que é algo relacionado ao nosso passado escravocrata, né? Sim, o racismo enquanto estrutural e estruturante moldando a sociedade, moldando as nossas relações, moldando todos os espaços institucionais, uma vez que o racismo estrutural, ele se mostra na instituição, ele se mostra no âmbito individual e às vezes fica bastante difícil dizer como é que cara ele tem. Né? E trazer isso com lucidez fica bastante difícil, né? Desvelar esses dados. Daí a importância desses estudos que contam para nós que o atendimento à mulher, principalmente à mulher negra, em serviços de saúde, historicamente é deteriorado. Historicamente é reservado a essa mulher as piores condições, né? E especialmente no momento de pandemia, nós estamos percebendo isso acontecer. Né? O acesso a leitos, o acesso ao cuidado é atravessado pela condição de classe e gênero. Tem a Andréa aqui, está mencionando, na verdade eu não nomeei, mas é isso mesmo, Andréa. A violência obstétrica, né? Ela é muito pior contra as mulheres negras no nosso país, né? Todos os tipos de violência relacionados aí ao pré-natal, né? Ao parto, as mulheres negras sofrem muito mais, de forma muito mais intensa, e isso tem a ver com a questão racial também, como eu mencionei. Eu queria que você pontuasse um pouquinho mais, Kelly, que é a sua área de estudo, né? Sobre a saúde mental da mulher negra, né? Já que a gente está aqui buscando associar a nossa conversa a esse conceito amplo que a Organização Mundial da Saúde traz, né? Que é de um bem-estar físico, social e mental, né? Então, de que forma isso se entrelaça? Porque se você não consegue ter um bem-estar social, né? Você é excluído das relações afetivas, inclusive, a gente tem que falar também da solidão da mulher negra, que não se dá só em relação à afetividade, em relação íntima, mas se dá também nos espaços de poder e decisão, porque nós somos poucas e acabamos sendo sozinhas mesmo nessas lutas, né?
A gente tem que ter muita estratégia para sobreviver nessas instituições. Se você não acessa poder político, né? Você é vítima de todas as formas de violência com mais intensidade, agressões físicas, feminicídios, violência sexual, violência doméstica familiar, violência obstétrica, como a André mencionou aqui, né? Mortalidade materna. Então, assim, de que modo manter essa sanidade mental num país, né, que estruturalmente nos leva a esse tipo de condição social também, pelo racismo, né? Então, eu acho que esses três pilares, né, a condição física também é afetada, né? Porque a gente tem todas essas comorbidades que eu mencionei aqui, do novo coronavírus, associadas à população negra, tem a ver com essa desigualdade também, historicamente determinada e persistente até os dias de hoje. Se a gente olha o pilar da condição mental, é um outro problema, né? São danos psíquicos que aí se protraem no tempo, muito mais até às vezes do que danos físicos a essa mulher. E a gente tem também a questão social. Então, a mulher negra é aquela que recebe a menor renda média mensal, ainda que para exercer cargos semelhantes a outros grupos sociais. Então, a gente tem na pirâmide a mulher negra, depois vem o homem negro, a mulher branca e o homem branco no topo. Então, de que forma manter ou preservar ou promover essa saúde nesse contexto? Exato. Eu tive algumas experiências em relação à saúde mental da mulher negra direta, né? Eu trabalhei numa enfermaria psiquiátrica de urgência e emergência por um tempo, por 5 anos. E durante esse tempo, até se tornou meu objeto de estudo justamente pelo quão essas mulheres chegam nos serviços com tamanha dor e tamanho sofrimento que elas não conseguem dizer o que está acontecendo e elas buscam imediatamente pela medicalização e patologização da condição de sofrimento. Então, assim, elas buscam remédios para a falta de trabalho, elas buscam remédio para a condição de prisão dos seus familiares, elas buscam remédios para a condição de sofrimento por não acessar espaços, por não dar conta de acessar, elas buscam remédio porque a mulher negra também sofre da violência e, consequentemente, né, que parte do patriarcado e machismo. E essa mulher, ela busca, através da medicação, uma resposta para essas mazelas e para esses sofreres que estão imbricados. E justamente ouvindo essas mulheres em processos grupais, com mulheres que fizeram tentativas de suicídio, com mulheres em estado a patologização. Um pouquinho, Kelly. Cortou um pouquinho. Você estava falando de mulheres em estado que tentavam suicídio e aí interrompeu um pouquinho. Eu estava dizendo que mulheres, o que me chamou a atenção foi justamente esse ciclo, essa oportunidade de estar com mulheres que fizeram tentativas de suicídio, que estariam num quadro depressivo grave ou com alguma comorbidade para além dessa, né? E que buscavam na medicação uma resposta para a sua condição de vida. Isso fez com que eu fosse em busca de adentrar o mestrado com essa temática, né? E até foi bastante complicado. Agradeço muito o Lucas Mello, meu orientador, né? Que com afinco tem me ajudado a trilhar esse caminho de descobertas sobre essa questão e que faz com que a gente olhe para os marcadores sociais da diferença. E como é que esses marcadores atravessam a condição de vida e saúde mental dessas mulheres, que, como você trouxe, são mulheres que têm a saúde física, obstétrica, a própria condição de ir e vir, o acesso ao trabalho, o acesso à renda, o acesso a melhores condições de vida, o acesso a saneamento, né? Especialmente a população negra é a população que vive com maior letalidade a questão de hipertensão, diabetes, e isso significa que essa população é
uma população em situação de risco extremo, inclusive para a condição que nós temos de pandemia hoje. Então, se essa população é a população que não pode sair para a rua, porque é a população em risco extremo, como se tem que ir para a rua para que garanta a sua condição de comer no próximo dia, né? Os debates passam uma análise muito importante e uma necessidade de nós, enquanto trabalhadores dos serviços de saúde, sabermos dizer da condição dessa mulher e dessa população para que os próprios serviços consigam identificar a importância e relevância do cuidado. E lembrando que, na maioria das vezes, é também essa população que vai demorar mais tempo para acessar o serviço de saúde. E quando acessa, é também a população que não tem o comprovante de endereço, que muitas vezes é uma coisa tão simples, mas que é uma barreira muito grande para o acesso ao serviço de saúde. Interessante quando você fala da questão do medicamento, né? Porque é você buscar remediar algo, você não está remediando a causa do problema, né? Você não está remediando a causa do problema, acaba sendo paliativo, né? O uso do medicamento acaba sendo algo paliativo quando a gente sabe que a raiz dos problemas vão continuar acontecendo e vão continuar adoecendo essa mulher, né? Teve um comentário aqui da Andréa também, que ela fala como é que fica a saúde mental dessas mães que têm filhos mortos todos os dias pela polícia. Filhos e companheiros também, né? Mortos pela polícia todos os dias, né? Quando a gente se depara com a nossa condição, às vezes em situação de distanciamento social, em situação de isolamento, muitas de nós, enquanto mães, a nossa preocupação é, poxa, eu não tenho escola para o meu filho, eu não tenho possibilidades de lazer, eu não tenho realmente algumas possibilidades. Agora, as mães da população que está encarcerada, principalmente, né, desses jovens brasileiros, em sua maioria, que tem com uma parcela significativa de pessoas em idade reprodutiva, em idade, né, da cidade muito grande, e que nesse momento está encarcerada. Nós temos a terceira população carcerada, a terceira maior população encarcerada, né, no Brasil. E essas mães, elas estão lidando, para além da necessidade desse desconforto que nós todos vivemos, mas elas estão lidando com a sua condição de ir visitar os seus filhos na penitenciária na dada circunstância. Inclusive, eu não sei como é que está agora, mas até então essas visitas eram proibidas. Estavam sem acesso aos seus filhos, aos seus companheiros, aos seus parentes, estavam também sem informações, né? Sem informações, que é mais grave ainda, né? Causa mais desespero ainda dessas pessoas. E que muitas vezes... Eu não te ouvi, te cortou um pouco seu áudio. E nós sabemos que a condição de alimentação nas penitenciárias é extremamente degradante. Precária, né? A precariedade do alimento, a forma do alimento, os tipos de alimento, né? E nós sabemos que a forma de comer, às vezes, é através da visita que essas pessoas até então recebiam e que passaram a receber. Então, a preocupação da mãe negra é muito maior, é muito mais ampla, né? E a gente não pode descolar isso de como o capital tem agido nas nossas vidas de forma tão voraz e tão homicida, né? De forma a extrair as nossas riquezas, as nossas possibilidades de uma vida melhor. Tem uma outra questão que eu acho importante, Kelly. Foi noticiado há alguns dias que apenas 8 estados estão colhendo dados sobre raça, cor, né? Em relação aos doentes, aos infectados pelo novo coronavírus. E isso já é uma luta constante do movimento negro, né? Dos movimentos negros, de buscar o preenchimento desse dado pelo sistema de saúde. Porque como é que você tem política pública eficiente para essa população, a política nacional de saúde para a população negra, inclusive, se você não recolhe os dados que demonstram
que essa população sofre de uma maior vulnerabilidade, né? E isso está acontecendo, se repetindo e talvez até se intensificando durante a pandemia, de modo que vai prejudicar, está prejudicando enfim, possíveis reações, embora eu perceba que esse governo não tem interesse nenhum em reagir a nada, né? É uma necropolítica mesmo escancarada, mas inclusive o pós-pandemia, né? Como é que a gente lida com essa ausência de dados? E você que é da área de saúde, como é que isso se dá na prática? Olha, o pós-pandemia para nós é extremamente preocupante, porque a gente vem de uma situação econômica muito ruim, né? A gente vem de uma situação, principalmente se a gente for analisar o PIB dos últimos anos, 2 pontos percentuais foi o que aconteceu de acréscimo nos últimos anos. Inclusive, houveram anos em que o PIB foi negativo. E a expectativa é que chegue a 7 pontos negativos. Isso significa muito desemprego. Isso significa que a população negra tende a um sofrimento maior do que ela já vivencia, né? Então, a gente vai sim viver um pós-pandemia tanto na área da saúde mental, quanto na saúde coletiva, né? Saúde pública, extremamente avassalador. Isso é o que nos espera. Eu não tenho expectativas otimistas em relação a esse processo. E considerando que nós, população negra, somos 53% aí da população brasileira, e em piores condições de acesso a trabalho e renda, a nossa condição pós-pandemia vai ser catastrófica. Isso eu acho que essa coleta do dado, né, sobre raça cor no sistema de saúde, o que é que falta? Porque há formulários específicos para o preenchimento. O que é que acontece que na ponta isso não é preenchido? Você que trabalha diretamente ali como assistente social em urgência e emergência. A própria política camufla o dado e a necessidade do dado. Especialmente nesse governo, nós temos um verdadeiro apagamento da necessidade de se caracterizar e dizer abertamente quem é a população que mais sofre. E, consequentemente, os trabalhos eles estão sucateados. Os trabalhadores trabalham no seu mínimo possível em relação a número e condições de trabalho, e aspectos como a importância do registro raça-cor não são colocados em pauta. E quando são colocados, o apagamento acontece de uma forma muito rápida. Então, daí a importância de nós, enquanto profissionais de saúde, aí eu chamo bastante para a minha área, né, para o serviço social, a importância de nós, através de indicadores sociais, denunciarmos o que tem acontecido. Porque se através de legislações, através da própria política e do fomento da necessidade, esses dados não têm sido considerados importantes, então que nós, enquanto pessoas politizadas, que a gente entenda que esses dados são e que a gente cobre que esses dados estejam, né? E é um movimento de militância, Lívia, é um movimento de reconhecimento da importância, porém, um movimento atravessado por um racismo institucional que também invisibiliza essa possibilidade e que a gente o tempo todo tem que marcar território dizendo da importância do dado. Não vai ser. É o que a gente vinha falando também dessa solidão da mulher negra nesses espaços, né? As poucas mulheres negras que estão em espaços de decisão, de poder, como você falou, academia, né? A área da saúde também, o sistema de justiça. Nós acabamos com lutas muito solitárias, muitas vezes. E a gente tem que ter muito poder de articulação. Eu tenho dito isso. Além de a gente precisar exercer uma estratégia que eu tenho chamado de estratégia do constrangimento, porque eu digo assim, eu estou promotora de justiça, né? Eu sou uma mulher negra que estou promotora de justiça, mas eu vou passar. Então, o que a gente precisa ter como estratégia nesses espaços é de constranger as instituições a assumirem o seu papel, a sua responsabilidade. E não individualizar essa luta de uma maneira que com a nossa saída do serviço ou da instituição, simplesmente isso vai ter um apagamento posterior. Então, é importante que a gente tenha realmente isso em mente, a importância de constranger mesmo as instituições a assumirem o seu papel e a sua responsabilidade, mas também essa estratégia de articulação, né?
com pessoas antirracistas, ainda que pessoas não negras, antirracistas, dentro e fora da nossa instituição. Então, é a gente poder se articular para ganhar força, para que essas discussões ganhem força, como você disse aí, que a gente traz essa discussão, a gente marca o território, mas muitas vezes a nossa voz é calada e a gente tem essa luta invisibilizada. Sim, sim. E historicamente, né? Mais uma vez eu retomo que a pauta de necessidade de olhar para a saúde da população negra é uma pauta antiga, é uma pauta que renasce através dos movimentos, né? Do movimento feminista negro, dos movimentos organizados, dos movimentos políticos, né? E a própria Política Nacional de Saúde da População Negra, ela é permeada e atravessada por várias tentativas de inclusão e que foram invisibilizadas nesse processo. E até hoje a gente tem bastante dificuldade de dizer sobre a importância da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra. E a Né? gente acaba sofrendo racismo institucional também em determinados contextos, quando a gente se coloca, né? Quando a gente, enfim, tenta marcar esse território em alguns espaços. A doutora Karen Luiz aqui, juíza federal, um abraço, doutora Karen, está dizendo o seguinte: articuladamente, violações devem ser denunciadas, registradas e marcadas definitivamente na história. E é um outro ponto que eu tenho colocado sobre estratégias de vivência, sobrevivência, né? De como viver realmente nesses lugares, que é a estratégia da formalização. Eu sei que as instituições, nesse contexto político principalmente, estão muito desacreditadas, né? Há um descrédito no trabalho das instituições, do sistema de saúde, do sistema de justiça, mas nós não podemos partir do princípio de que não terá resultado a nossa formalização. Então, é como ela diz aí, essas violações devem sim ser denunciadas, registradas sempre, porque palavras vão ao vento. Se você pelo menos registra, tem ali o protocolo, né, do que você registrou, de que você denunciou, você pode recorrer a uma ouvidoria ou a um outro órgão de fiscalização, mas se você sequer denuncia, então o jogo já está perdido desde o início. Então é importante que nós saibamos também nos articular, também criar estratégias para denunciar essas violações. E aí eu puxo de novo o gancho da articulação, porque às vezes não é estratégico para a Kelly, no espaço onde ela está sozinha, enquanto mulher negra, fazer uma denúncia, formalizar uma denúncia, mas é possível que ela seja provocada por um agente externo, por um agente do movimento social, por uma outra instituição. Daí essa importância da articulação, eu tenho dito, né? Eu, como promotora de justiça, pode não ser mais adequado, né, ou mais estratégico, melhor dizendo, numa situação, eu instaurar um procedimento de ofício, de algo que eu tomei conhecimento pelas redes sociais, pela imprensa, por exemplo, mas eu posso muito bem ser provocada pelo movimento negro. Eu posso ser provocada por uma outra instituição que também tem papel de fiscalizar, né? Porque eu ganho, inclusive, legitimidade e eu ganho, eu diria, em impessoalização. Porque a verdade é que as retaliações estão acontecendo. De diversas formas acontecem retaliações. Então, quando você consegue impessoalizar, você ganha também mais eficiência na denúncia ou nas denúncias de violações, né? Sim. É extremamente importante isso que você trouxe, Lívia. A gente não luta sozinhos, né? Daí a importância de nós, enquanto pessoas, enquanto brasileiros, né? Enquanto pessoas que fazem parte do impacto e que vão sofrer o impacto das políticas e que vamos sofrer o impacto das medidas de austeridade, principalmente, que a gente saiba identificar essas medidas e que a gente saiba coletivamente lutar em prol de negar e de denunciar, né, esses ataques. É claro que o racismo, e até a Mercedes, né, fala sobre isso de uma forma brilhante, ela diz assim: o racismo vai determinar o nosso nascer, viver, adoecer e morrer. Todos esses processos, inclusive, eu diria que até antes de nascer, nós já somos atravessados por essas condições, né? E a luta, ela é coletiva e ela é política. Se a gente não tiver condições de fazer uma análise política, e eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de uma análise política capaz de denunciar as contradições e de efetivamente materializar o que está posto. Então, por exemplo, não dá para ser antifascista, antirracista
e ser favorável ao PEC, a Emenda Constitucional 95. Né? Não dá para ser antifascista, antirracista e não entender o que significa DRU, né? Não entender o que significa a desvinculação das receitas da União. Como é que isso impacta diretamente na nossa condição de vida? Como é que isso é o orçamento público que vai, consequentemente, afetar as nossas vidas? A gente precisa entender como é que se dá a lei de responsabilidade fiscal, né? Como é que isso tem impactado a contratação de pessoal e o gasto com o pessoal em saúde. Então, esses atravessamentos, né? A própria renúncia fiscal, né? E tudo isso faz com que a gente tenha uma grande perda de arrecadação. E, consequentemente, isso vai impactar nas nossas condições de vida. Por isso que o ativismo, sem a devida compreensão do que significa viver medidas de austeridade, viver atravessados o tempo todo por políticas, por essa necropolítica, talvez não vá, talvez a gente não alcance longos, talvez a gente não caminhe tão longe se a gente não conseguir fazer essa análise que leva em consideração pontos tão relevantes aí e que impactam na nossa vida. O doutor Fabiano, que está dizendo aqui, é que precisamos mesmo atuar em rede, né? Tem uma luta social organizada, e isso passa por uma luta política também, né? E aí eu diria que retoma um pouco da nossa conversa lá no início, que foi aquela diferença que eu coloquei. Opa! Cortou em que momento para você? Eu não consegui ouvir quase nada dessa. Eu estou dizendo, o doutor Fabiano pontuou aqui a importância da luta política, né? De nós termos aí, atuar em rede, nos organizarmos realmente na luta social e política. E aí eu retomo um pouco da nossa fala no início da live, quando a gente falou sobre consciência racial. Nós temos quase 56% de pessoas negras no Brasil. E quem somos nós no legislativo brasileiro, né? Nós não estamos representados e representadas, então a gente tem que ter em mente que isso é uma questão de luta por espaço na política também. Isso passa pela questão da consciência racial. Então, quem é que trará nossas demandas, né, para o legislativo, se não formos nós, pessoas negras? Salvador, estou falando com você de Salvador, eu sou daqui de Salvador, tem 86% de pessoas negras. Nós nunca tivemos na prefeitura uma pessoa negra eleita. Nunca tivemos. Imaginem. É conhecida como a cidade mais negra fora da África, Salvador. Né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, dessa organização política em torno da luta antirracista para que possamos avançar. Tá me ouvindo bem, Karen? Acho que tá cortando ali para Karen. Vocês estão me ouvindo bem? A gente está quase no finalzinho. Parece que a Karen teve algum problema ali na conexão. Vocês me ouvem? Parece que travou. Ah, a Kelly caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, ela congelou. Então, foi a mesma coisa que aconteceu comigo aqui. Ela caiu. Deixa eu ver se ela volta a tempo de se despedir, porque está quase acabando o nosso tempo aqui. Mas eu queria aproveitar para pontuar. Eu ia falar na presença dela, mas talvez não dê tempo, né? Que nós temos dito assim que o nosso povo, né, o povo negro no Brasil, desde sempre foi estrategista, né? Desde sempre. Nós não conhecemos nossa história, né? Mas a gente tem muito a dizer, por exemplo, de Luísa Maim, né? Que como ganhadeira ali, como quituteira, né? Como é conhecida ela na história, ela conseguiu traçar estratégias políticas ali para a luta dos malês. Deixa eu chamar aqui Kelly, que ela voltou. E há, assim, diversos relatos de mulheres negras que tiveram estratégia política nesse momento de escravização, né? A gente tem aí várias ações de liberdade intentadas por mulheres negras, mesmo escravizadas. A gente tem a Esperança Garcia reconhecida como a primeira mulher advogada nesse país, né?
A OAB do Piauí reconheceu, mas a OAB Nacional não reconheceu ainda. Então, ela ali, no momento em que ela, escravizada, né, ela faz um pleito pelo seu retorno à fazenda anterior que ela morava, né? E pelo direito de batizar os seus filhos, ela ali está fazendo uma petição. Então, ela foi reconhecida como a primeira advogada brasileira e era uma mulher negra. Eu estou dizendo, Kelly, que nosso povo sempre foi estrategista, né? Se a gente lembrar da Andara, dos Palmares, a Altune, Teresa de Benguela, a Aquatirene e tantas outras, né? A gente está falando que nossos passos realmente vêm de muito longe e que nós temos que continuar caminhando, né? E fazendo valer esses passos que vieram de tão distante para cá, né? Sim, 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 com certeza, com certeza. A gente tem uma história de luta e de conquistas muito grande, senão sequer nós duas estaríamos conversando. Acho que travou novamente. Esse horário de 18, 19 horas, a internet fica mais complicada. Aí, voltou agora, que ele travou e voltou. A gente tem 2 minutinhos. Continue. Pois é. Tá travando um pouco, mas continue. É claro, eu acho que você toca no ponto principal, que é a história de luta. A história de luta continua. E essa história de luta que faz com que nesse processo, e aí eu digo aí em especial sobre ser mulher negra nesses espaços em que a gente tem acesso, que às vezes é difícil para nós mulheres, acabamos ficando, a gente não é nem a que entende um espaço em que é bem aceito e que aquele espaço faz sentido, nem aquela pessoa que estava naquela família que fazia parte dos seus, né? Então, é um lugar ali, é um lugar ainda que eu não sei dar nome, mas que é um lugar em que a gente tem possibilidade de puxar tanto de cá quanto de cá. E dizer, estamos juntos, estamos juntos. Então, se o acesso à educação, que hoje eu tenho possibilidade de ter, para muitos dos meus e para grande, até porque na minha família, eu e minha mãe somos as únicas que conseguiram graduação, fazer uma graduação e agora pós-graduação, né, de uma família gigante, eu quero que os meus venham junto, eu quero que os meus componham essa luta e eu quero que a gente continue desbravando a necessidade e a importância do viver e da emancipação humana, alcançar, fazer com que políticas importantes relacionadas à condição de vida da população negra, relacionadas à condição de vida da população no geral, mas em especial partindo do racismo enquanto estrutural e defendendo essa condição da população negra de lutar e de ir para cima, é o nosso papel, de todos nós, né? E aí eu estou chamando a branquitude para junto. Eu estou chamando a branquitude para, já que vocês conseguem acesso com facilidade, abram um caminho, porque a gente está aqui. E a gente está chegando e nós continuaremos, né? E a gente vai passar, né, Kelly? A gente está aqui, abre o caminho e a gente vai passar. Então, Kelly, a gente está já finalizando os últimos segundos aqui. Queria lhe agradecer muito pela disponibilidade, pelo debate franco. Acho que é disso que a gente precisa e vai precisar ainda mais nesse pós-pandemia, né? De um debate franco para que a gente possa reconstruir muita coisa e desconstruir outras tantas, como o racismo, né? Eu não imaginava esse lugar. Quando a Almara me disse da possibilidade de estar aqui com você, eu falei, nossa, será que dá? Porque eu estou na academia ainda, eu ainda tenho... mas eu parei para pensar e falei, eu tenho a minha bagagem, eu tenho que dizer, eu tenho a minha história, né? Eu pude ter ou não, eu tenho que compartilhar. Então, eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora e que nós estejamos juntas e juntos nessa luta e a gente vai passar. Muito obrigada, Kelly. Um beijo, boa noite, gente. Obrigada.